essa mensagem é a composição de 3 autores. Um autor que eu muito gosto, que é Hernandes Dias Lopes. Ele faz a base, o escaboço, o esqueleto dessa mensagem, mas existem também outros autores que está inserido também nesse texto, como por exemplo Maria Salete, que é uma teóloga que escreve um livro chamado O Apocalipse. Eu faço um embasamento também dessa mensagem muito na citação do livro dela, da editora Livro Aberto. É um livro muito antigo, de 1889, foi um dos primeiros livros que eu comprei sobre Apocalipse, mas também a gente bebe um pouco também de Barclay, que é um teólogo, moderno, e que tem uma série de mensagens, uma coletânea de comentários, além da base que eu faço de todo argumento bíblico, que é a série de mensagens do teólogo Chaplin, Russell Chaplin, que é, para mim, o melhor teólogo para comentários e interpretação bíblica. Então, eu só fiz arrancar desses autores parte dessa mensagem e organizar essa mensagem de maneira que a gente possa compreender a ordem e a ótica do argumento acerca da chegada do anticristo. Também eu digo aos irmãos que nós passamos alguns dias estudando o Apocalipse e falando sobre o anticristo vários dias. Então não vai ser aqui 1 hora, nem vai ser 1h40, 1h30, como tem sido. A última mensagem foi 1h20, não foi, irmão? 1h20 e poucos. Então, mas porque são muitas informações e eu não gosto de fazer nada de maneira superficial, aquela visão panorâmica. Eu gosto de visitar o texto, acompanhar. E se os irmãos desejarem, porque eu falei no domingo passado, mas ninguém sinaliza, eu espero a sinalização da igreja. Como se ninguém sinaliza, eu também não ponho no grupo o esboço. Mas se você desejar os esboços das mensagens, desde a primeira mensagem, eu posso mandar para você especificamente. Então eu posso dizer a vocês que aqui, por exemplo, nessa mensagem eu tenho 26 páginas que eu tenho que falar em 1 hora e pouca. Então é muito argumento. Mas por quê? Porque é um assunto bastante amplo, é um assunto que faz parte da escatologia bíblica e que a gente precisa chamar atenção em relação a isso. Ao falar sobre a chegada do anticristo, nós podemos pegar pelo menos 4 textos básicos. Eu não vou ler todos os 4. O primeiro texto é o texto do capítulo 7 de Daniel. Eu não vou ler esse texto. Capítulo 7 de Daniel. Daniel, há mais de 600 anos antes da vinda de Jesus, ele profetiza sobre as características do anticristo. Depois nós podemos pegar o próprio texto de Mateus 24, em que o próprio Jesus, ele também dá ali algumas características de como é esse anticristo e como ele vai se desenvolver. Depois, de forma mais detalhada, mais explícita, nós temos 2 apóstolos que vai descrever com um embasamento mais profundo, mais claro, como é essa pessoa, a sua identidade, quais são as suas características e qual é a sua ação, o anticristo, que é o apóstolo João, que ele vai escrever na primeira carta e na segunda carta de João acerca do homem da iniquidade, o anticristo. E o apóstolo Paulo, e João também, no capítulo 13 de Apocalipse, ele também vai dar o complemento. Se você pegar a primeira carta de João, no capítulo 2, 18 a 26, pegar a segunda carta, no capítulo 1, e pegar Apocalipse 13, você vai ver que se completa todo o perfil de quem é o anticristo. E aí Paulo vai também trazer uma informação mais detalhada, que é em 2 Tessalonicenses 2, de 1 a 12. Então, como há uma complexidade de muitos textos, eu quero apenas embasar essa mensagem em 2 Tessalonicenses, e depois nós vamos para a epístola de João, no capítulo 2. E eu não vou, diremos assim,
aguardar os irmãos, porque eu tenho um tempo aqui para a gente estar ministrando. Segunda a carta de Paulo aos Tessalonicenses, a partir do capítulo 2, ele diz assim, versículo 1: Irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístolas, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Ninguém, de nenhum modo, vos engane. Por isto, não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia, e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Não vos recordais de que ainda convosco eu costumava dizer-vos estas coisas? E agora sabeis o que o detém, para que ele seja revelado somente em ocasião própria. E ele continua falando no versículo 7. Com efeito, o ministério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e o destruirá pela manifestação da sua vinda. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira, e com todo o engano da injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. É por esse motivo, pois, que Deus lhe manda a operação do erro, para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade, antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. Esse é o texto de 2 Tessalonicenses 2, de 1 a 12. Agora eu quero que você visite comigo a primeira carta do apóstolo João, no capítulo 2, versículo 18 ao versículo 16. Ele vai ampliar essas definições acerca do anticristo. Ele diz: filhinhos, é já a última hora. E como ouviste que vem o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristos. Porque onde conhecemos que é já a última hora? Saíram de nós, mas não eram de nós. Porque se fosse de nós, ficariam conosco. Mas isto é, para que se manifestasse que não são todos de nós. E vós tendes a unção do santo e sabeis tudo. Não vos escrevi porque não soubesses a verdade, mas porque a sabeis, e porque nenhuma mentira vem da verdade. Quem é mentiroso senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? É o anticristo, esse mesmo que nega o Pai e o Filho. Qualquer que nega o Filho também não tem o Pai, e aquele que confessa o Filho tem também o Pai. Portanto, o que desde o princípio ouvistes, permaneça em vós. Se em vós permanecer o que desde o princípio ouviste, também permanecereis no Filho e no Pai. E esta é a promessa que Ele nos fez, a vida eterna. Estas coisas vos escrevi acerca dos que vos enganam. E agora na segunda carta de João, no capítulo 1, versículo 7. Segunda carta de João 1, 7. Ele diz: porque já muitos enganadores entraram no mundo, os quais não confessam que Jesus veio em carne. Este tal é o enganador e o anticristo. Senhor, nos ajuda a compreender um pouco mais sobre esse assunto tão amplo, tão complexo e ao mesmo tempo tão esclarecedor. Nos ajuda pelo Teu Espírito, em nome de Jesus. Precisamos conhecer mais sobre esse assunto. O apóstolo Paulo vai dizer que ele já havia falado sobre isso. O apóstolo Paulo vai nos dizer, através da carta aos Tessalônicas, de que aquele povo tinha conhecimento dessa verdade, e parece que não é diferente aos nossos dias. Nós temos conhecimento, pelo menos de forma geral, pelo menos no senso comum,
de que um anticristo vai surgir. E esse anticristo, já pela própria definição, ele é contra tudo que é de Deus. Ele é anti-Deus. E ele vai desenvolver todas as ações, porque esse é o seu perfil, esse é a sua característica. É, de fato, um homem, segundo o apóstolo Paulo vai definir, né, o filho da perdição. Paulo vai chamar ele de iníquo, Paulo vai chamar ele de homem da iniquidade. Então, por mais que a gente veja alguns teólogos falarem que é uma organização, a Bíblia vai se referir a ele como uma pessoa. E precisamos olhar dessa forma, até porque a tríade do mal, que nós já falamos a semana passada, precisa fazer um paralelo com a tríade do bem. Ou poderíamos então dizer que de fato um sentido oposto, um antítese. Ou seja, o que Deus faz de uma forma, o diabo faz contrário a Deus. O que Jesus faz de uma forma, o anticristo faz contrário a Jesus. O que o Espírito Santo faz de uma forma, o falso profeta faz contrário a isso, porque eles são anti-Deus, ante tudo que envolve a pessoa de Deus. Então, quando a gente traz a definição, primeiro, de anticristo, é uma palavra que a gente chama neuterion, do grego, que significa uma besta, algo que envolve um indivíduo que busca a substituir ou até mesmo rivalizar contra o próprio Jesus. Então essa palavra define uma fera, por isso que o apóstolo João vai chamar de besta, porque a visão é que é um homem da desolação, como o próprio Jesus no capítulo 24 de Mateus vai chamar esse anticristo. João vai chamar de besta, João vai chamar também de homem da iniquidade, homem da perdição. E aí nós vamos encontrar várias definições por Paulo, por Daniel, por Jesus, por João. E assim como nós falamos a semana passada algumas informações iniciais, nós precisamos levar em consideração também que existem alguns pontos iniciais para compreender um pouco sobre a questão do anticristo. A primeira coisa que a gente deve levar em consideração é que existem duas coisas diferentes. Uma coisa é o espírito do anticristo e outra coisa é o governo do anticristo. Podemos então definir que o espírito do anticristo sempre existiu. E qual é o espírito do anticristo? O espírito do anticristo é tudo aquilo que se levanta em suas ideologias, em seus comportamentos, em suas atitudes, em suas ações, em suas atuações enquanto sociedade, seja por governo ou não, que é contrário a Deus. E aí o próprio texto diz, tanto Paulo e especificamente João, vai dizer que existe anticristos, no plural, para falar que em vários períodos do século de Cristo para cá, houveram alguns personagens que incorporaram ou personalizaram um comportamento anti-Deus, como por exemplo Nero. Nero era um tipo de anticristo. E aí nós vamos encontrar vários teólogos chamando a atenção para vários anticristos que existiram no decorrer do século, em toda a história da humanidade, no período depois de Cristo. Mas o texto fala especificamente de um indivíduo que tem a hegemonia, que tem o governo, que tem o controle, que é uma pessoa que incorpora e vai incorporar todo o satanismo. Podemos então dizer que os anticristos, eles estão conduzindo a história da sociedade para encontrar esse indivíduo que vai surgir em um estado já ambiental, um estado já preparado para que ele possa ter a facilidade de implantar o seu governo. E duas coisas eu deixo como uma dica prática em relação a isso. O primeiro é que ele terá a autoridade de Satanás. O próprio texto diz,
inclusive lá no capítulo 13 de Apocalipse, diz que ele recebe esse poder de Satanás. Por que ele recebe esse poder de Satanás? Por conta da tríade satânica. E aí vocês vão sempre lembrar que 2 anos atrás nós estudamos Apocalipse e a gente falou sobre essa tríade. Quem estudou está ciente disso. Quando a gente fala sobre a tríade satânica, nós estamos falando dessa correlação que existe. Por que Satanás autoriza e dá autoridade para o anticristo? Porque o anticristo é o oposto de Cristo. E assim como Satanás tem autoridade e passa essa autoridade para o seu filho, o filho da perdição, o próprio Senhor Jesus disse que toda autoridade me foi dada de quem? Do Pai. Olha a correlação. O Pai Celeste deu toda a autoridade para Jesus, que é o Filho de Deus, o justo. Lembre dessa expressão. O Filho de Deus, o justo. Satanás dá toda a autoridade para o anticristo, que é o filho da perdição. Olha a diferença. Um é o justo, o outro é o iníquo. Um é o verdadeiro, o outro é o falso. Um liberta, o outro oprime. Por quê? Porque ele vai fazer sempre essa correlação com a Trindade. O Pai, o Filho, o Espírito Santo, Satanás, o anticristo e o falso profeta. Não tire isso da cabeça de vocês, porque isso é a correlação. Por isso que existe um reino paralelo. Se o nosso Deus está no terceiro céu, ele está com seu reino estabelecido no terceiro céu, Satanás também está com seu reino no segundo céu, e ele vai estar sempre embaixo. Uma dica prática para você: olha para quem está do seu lado e diz assim: olha, se você não sabia, fique sabendo agora que o diabo está debaixo dos seus pés. Porque a Bíblia diz que nós estamos assentados nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Se Jesus está no trono do Pai, eu estou lá com Ele e o diabo está embaixo de mim. Então ele vai oprimir, ele vai atacar, ele vai mandar seta, ele vai mandar dardos. Ele tem todo o império satânico paralelo ao império de Cristo, porque o império de Cristo há miríades e miríades de anjos. No império de Satanás há miríades e miríades de anjos caídos, porque ele é um imitador barato. Só que nós já somos vencedores, porque nós estamos no império da vida, do justo, do verdadeiro, do vitorioso. E isso precisa trazer a nossa memória, porque quando as setas, os dardos, as dificuldades vêm sobre nós como um ataque de Satanás e das suas hostes, a gente precisa lembrar da nossa identidade, que é a primeira coisa que o diabo faz, é alterar, distorcer a nossa identidade para a gente ficar vulnerável ao seu ataque. Mas quem tem uma identidade ciente, correta, porque você chega numa repartição e alguém pergunta: Manuel Neto, eu digo eu aqui, eu sei quem eu sou. No mundo espiritual, quando Satanás diz: você não é nada, você é um derrotado, você é um destruído, eu vou acabar com sua vida, você diz: eu sei quem eu sou, e você é um mentiroso. Isso parece que é bastante simplista em dizer, mas na prática não funciona assim. Por que não funciona assim? Porque Satanás conhece as nossas vulnerabilidades. Ele conhece a sua história, ele conhece as suas deficiências, ele conhece as suas brechas, e ele vai atacar nessa área, porque ele é um ser extremamente inteligente. Não fique pensando que ele não vai tentar te atacar, não. Olha, ele atacou o Filho de Deus, o perfeito, o justo. Ele continua nos atacando. Ele não envelheceu nem perdeu seus poderes. Ele continua agindo e atuando. Mas o que nós não nos apossamos e não temos consciência muitas vezes nessa jornada da vida é de quem somos. Olha que eu nem ia falar nem sobre isso, eu só estou no ponto 1. Mas por quê? Porque a gente, irmãos, estamos vivendo dias de ataque espiritual. Ou você não acredita nisso? Ou acha que isso não é real?
ou acha que essas coisas, não, isso aí é muita espiritualidade. Irmãos, isso é real. Isso é real. E se você não experimentou a realidade do mundo espiritual, o Senhor vai te levar a ter uma experiência para você saber que a coisa é real. E se você não sabe, tem pessoas do mundo que buscam essa experiência, sabia? Tem gente assim, não acredito no negócio de demônios, de Satanás, isso aqui. Aí quando acontece ter um episódio em que essa manifestação se apresenta, a pessoa diz, rapaz, o negócio é real mesmo. E nós sabemos que muitas vezes, por uma série de fatores, alguns dos nossos irmãos, eu estou falando no modo geral, a igreja no modo geral, não aqui no contexto, não acredita muito. Eu estudei em um seminário onde essas coisas eram completamente, vamos dizer assim, rechaçadas. Quando falava, não, isso aí, não era... Renato está aqui. O pessoal não acreditava. Não acredita que essas coisas são reais. Então, o espírito do anticristo já está aí, atuando, usando personagens, estrutura, organizações, mas vai ter um governo específico. Esse vai ser um indivíduo que vai agir. A segunda coisa que nós vamos observar, porque uma coisa clara que eu quero deixar é que o espírito do anticristo, ele é característico de uma preparação para o mundo e para a humanidade, para, através das culturas, das ideologias, do secularismo, das religiões, preparar um ambiente para que este governo do anticristo apresente-se. Então, são elementos que se levantam para preparar o ambiente para a chegada do governo do anticristo. E aí a gente vai justamente, a base desse anticristo é negar especificamente a pessoa de Jesus. Engraçado que o apóstolo João vai dizer, olha, você vai identificar o anticristo porque ele tem uma característica marcante. Ele desacredita que Jesus veio em forma humana. E aí a questão é, por que eles acreditam? Porque uma das grandes coisas que o anticristo desejava, mas foi limitado o seu poder, o seu domínio, porque Deus não permitiu, é se tornar humanizado. Apenas Jesus tornou-se humanizado. Esse indivíduo, ele vai ser apossado de um espírito satânico que é do anticristo, que vai agir sobre a sua vida. Mas ele não nasceu de uma mulher. Não sei se os irmãos estão entendendo o que eu estou falando. Só quem nasceu de uma mulher que é extremamente divino, um ser sobrenatural, é Jesus. E o que ele faz é anular essa possibilidade, porque Jesus venceu as trevas como homem. Como homem. E o autor aos Hebreus diz que na condição de criação, a humanidade é inferior aos anjos. Ou seja, um ser inferior, um ser humilde, um ser humanizado venceu Satanás, Jesus. Então o que ele faz é anular essa proposta, é anular esse propósito e dizer, ele não veio em carne. E várias religiões acreditam que Jesus não veio em carne. Jesus era um ser espiritual elevado. O Espiritismo diz isso. Alguns segmentos, a Testemunha de Jeová diz isso. Alguns segmentos religiosos orientais acreditam que Jesus não era uma pessoa humana, mas era a possibilidade de uma encarnação, de um avatar, de um elemento extraordinariamente elevado, de equilíbrio, de ordem psicoemocional. Era um ser de outra perspectiva, mas não era homem. E isso é um comportamento anticristo. Por quê? Porque se o anticristo reconhece que Jesus veio homem, ele reconhece que a humanidade de Jesus o venceu. Então ele tenta anular. Porque no final mesmo de tudo, ele sabe que Jesus, o homem, o venceu. E em Jesus, você mulher, eu homem, vencemos ele. Jesus, anticristo. Jesus o justo, o anticristo o iníquo.
Jesus, filho de Deus, o anticristo, filho da perdição. Jesus faz a vontade do Pai, o anticristo faz a sua própria vontade. Jesus recebe a adoração espontânea, o anticristo ele força, ele coage a adoração para ele. As diferenças. Mas também, de forma esclarecedora, a operação do anticristo, ele aponta para os últimos dias. E aí o apóstolo João vai dizer: filhinhos, é já a última hora. É já a última hora. Ou seja, e ele repete essa mesma expressão no final do versículo 18 de 1 João 2. Ele diz: filhinhos, é já a última hora, e como ouviste que vem o anticristo, também agora muito se tem feito anticristos, por onde conhecemos que é já a última hora. Repete 2 vezes para dizer: olha, se já há anticristos e já está na iminência do anticristo vir, isso significa que é um sinal da volta de Jesus. É isso que ele está querendo dizer. Terceiro aspecto é que o espírito do anticristo, ele já está atuando, ele já está articulado, ele já está nas organizações geopolíticas, ele já está nas unificações dos blocos econômicos, ele já está na estruturação da cultura, ele já está nas ideologias, ele já está preparando todo o arcabouço para vir o anticristo. Ou seja, a gente não está olhando para uma coisa que está no futuro, a gente está olhando para um ambiente que já está sendo proporcionado, já está sendo articulado, organizado, para apenas vir o indivíduo do anticristo. Mas muitas vezes nos falta discernimento nas escrituras para perceber essas coisas. Por quê? Porque temos a tendência do extremismo de demonizar tudo. Ah não, tudo agora o anticristo está aí agindo. Cuidado, viu? O anticristo, cuidado. Não é isso. Mas a gente precisa ter discernimento e perceber que alguns movimentos específicos mostram que alguma coisa está diferente. Como, por exemplo, que os irmãos colocaram no grupo da igreja, o monumento que foi colocado na ONU, é muita coincidência, irmãos. Um monumento que tem as especificações de Daniel 7. E coloca na ONU para ser o monumento que representa para 2022 e 23 a paz no mundo. 21 e 22 a paz no mundo. Não é muita coincidência, não? A especificação, como fala Daniel 7, e a especificação de Apocalipse 13, será que eles não teriam o artesão, alguma iluminação para pensar em algum outro monumento? Porque um monumento que representa, com a sua especificação bíblica, a pessoa do anticristo. Não é por acaso. Isso não é nem uma questão de a gente tentar demonizar, mas a gente perceber que alguma coisa está sendo bem articulada, está sendo bem organizada e que está apresentando sinais públicos. Como nós estamos vendo agora, as citações públicas do Papa Francisco, após o encontro que ele teve com o líder religioso muçulmano, ele começou agora a se pronunciar em todos os lugares que uma nova religião está chegando. Alguns, inclusive, estão chamando essa nova religião de religião humanista, em que vai englobar todas as religiões, porque o objetivo é que o ser humano seja assistido e seja voltado todas as coisas para o bem-estar e o prazer desse ser humano. E o Papa Francisco está falando aí abertamente sobre isso. Que na década de 80, Caetano Veloso já cantava a nova ordem mundial. 80, a coisa já está. E observe, da década de 80 para cá, como avançou. Irmãos, as coisas estão avançando assustadoramente. Nós estávamos aqui há 8 dias, já estamos aqui de volta. Está tudo muito rápido. E aí nós vamos encontrar Daniel dando esse esboço, Daniel chamando a atenção para as características do reino desse anticristo. Ele vai dizer que ele tem um olhar como leão, uma perspectiva de leão, como urso, leopardo, e um indivíduo com cara estranha, com aspectos estranhos,
para falar das características que esse império traz. É um império que parecia com o babilônico, parecia com medos persas, com o grego, com o romano. Essa é a visão que Daniel faz do anticristo. Depois ele vai fazer uma mesma visão em relação ao Senhor Jesus, quando ele vai falar sobre o anticristo como alguém que personaliza um governo próprio, como um personagem escatológico. Jesus fala no capítulo 24 de Mateus, a partir do versículo 21. Depois o João vai falar que o anticristo, João faz a expressão muitas vezes do anticristo como uma forma impessoal. Ele fala que é uma organização que age, mas depois ele vem e fala também que o anticristo é uma pessoa. Ou seja, é uma organização que age porque os anticristos proporcionaram esse ambiente, mas também é uma pessoa que vai vir com a personalização de Satanás. E a teologia de Paulo chama que vai surgir da grande apostasia. Alguns teólogos dizem que ele vai sair da igreja, mas alguns dizem que não, vai sair da apostasia. Isso significa que esse ambiente religioso que está sobre o mundo vai proporcionar alguém com uma perspectiva diferente religiosa, para dar o grande diferencial das outras religiões e ao mesmo tempo unir todas as religiões numa mesma perspectiva. Ou seja, as religiões vão entrar em uma decadência tão grande, porque essa nova religião tem que surgir para abraçar todas as outras como resposta da fé. Ele diz que será uma pessoa. O versículo 3 de 2 Tessalonicenses que nós lemos, Paulo vai falar isso. Ele será objeto de adoração. Ele vai buscar adoração porque ele quer imitar Jesus, que é o único que é digno de adoração. Ele fará milagres. E um dos principais milagres que o anticristo fará é tentar ressuscitar. Ele é tão imitador que ele vai tentar fazer um milagre extraordinário para mostrar que ele é a pessoa que tem poderes máximos. Agora vamos pensar assim em alguns pontos em relação a isso. Primeiro, o espírito do anticristo, não é? Vamos observar que esse terreno que está sendo preparado, em que esses anticristos já se apresentaram e vem se apresentando no longo dos anos, no longo dos séculos, diríamos assim, conduzindo a humanidade para aquele ponto culminante. Por quê? Porque também é uma imitação barata quando a Bíblia diz, Paulo escrevendo aos Gálatas, que Jesus veio na plenitude dos tempos. Ou seja, Jesus veio em uma época em que a cultura, o governo, a humanidade precisava de um Salvador. Foi o tempo certo. Da mesma forma que o anticristo vai vir em um tempo em que todas as coisas vão estar preparadas para que ele chegue. E ele vai negar a sã doutrina. Ele vai criar um espírito de engano. Por quê? Porque ele vai fazer maravilhas. Ele vai ser a resposta da paz. Ele vai ser a solução dos problemas da humanidade. Ele vai ser aquele que vai resolver o problema dos países miseráveis. Mas na realidade é um enganador. E aí nós vamos para aquilo que o apóstolo vai chamar de descrição. A descrição. Anthony Houckman, é um teólogo, diz que o anticristo significa um Cristo substituto ou um Cristo rival. Ele diz que esse Cristo rival é o adversário de Cristo e de tudo que representa Cristo. E aí vai então o quadro dele da sua aparição. Ele firmará aliança com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oblação, e sobre a asa das abominações virá
o assolador, e isso até a consumação, e o que está determinado será derramado sobre o assolador. Essa é a visão de Daniel no capítulo 9, versículo 27, que vai fazer com que esse anticristo surja. E a sua presença será uma dissimulação e uma falsa revelação de alguém que vai buscar trazer a paz, mas no final de tudo é um engano. E apenas um parêntese para falar o que o apóstolo Paulo vai dizer, que algo e alguém o detém. Lá no capítulo 2 que nós lemos de Tessalonicenses, ele vai falar sobre isso no versículo 7. Com efeito, o ministério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. É o que ele vai dizer. Alguma coisa está ainda detendo. E aí há vários comentários, vários teólogos que vai trazer o esclarecimento de que esse algo e esse alguém está relacionado a duas coisas. Primeiro, o algo está relacionado à lei e os princípios de Deus. Isso ainda é que está segurando, é o que está sustentando a humanidade não entrar em total decadência. E esse alguém, na visão da maioria dos teólogos, se refere especificamente àquele que cumpre a lei. Isso significa o próprio Cristo e a sua igreja. Isso é que está retendo a obra de Satanás. É a minha operação, é a sua operação, é a forma que você atua, é o seu cumprimento da missão que Deus te confiou, é que a gente está destruindo as obras do diabo. E é por isso que o alvo dele, do anticristo, vai ser atacar e destruir a igreja. A gente não tem opção. Se alguém pode até pensar assim, pai, eu sempre dizia, se alguém disser assim, eu não quero lutar contra o diabo, não tem essa opção. Porque se você foi relacionado, se você foi chamado, se você foi alistado no exército do Senhor Jesus, você já está em guerra. Eu acho interessante que é essa mesma percepção que tem um soldado israelense. Tanto que em Israel não se convoca ninguém para ser alistado no exército. O povo em si mesmo se sente vocacionado para entrar no exército. E é o melhor exército do mundo. Por quê? Porque eles querem estar preparados para lutar contra os inimigos. Então, se você foi chamado para fazer parte do exército celestial, do exército de Cristo, que é a igreja de Cristo nessa terra, você já tem as armas de defesa e de ataque e já está na guerra. E se você deixar de brigar, você vai ser vencido. Portanto, não temos opção, nós estamos em uma guerra em que a sociedade está proporcionando um ambiente, e eu estou em guerra contra essa sociedade, como também eu estou em guerra diretamente com essa potestade satânica que está agindo aí. Eu estou sendo instrumento de Deus para desfazer as obras de Satanás em Cristo Jesus. Então não tem opção. A gente tem que ser ousado e atacar. Não fique na defensiva, porque você não vai suportar. Nós temos um elemento de defesa e nós temos 3 elementos de ataque. A única coisa que nos defende é o escudo da fé. Mas a gente ataca com espada, com adoração, com oração e com palavra. São armas espirituais que você precisa usar no seu dia a dia. Não apenas ficar na defesa, mas atacar as obras de Satanás, destruir, tirar essas vidas que estão sendo amarradas e destruídas por Satanás. Você é instrumento para isso. Assim como os anticristos preparam o ambiente para o anticristo, você tem que preparar o ambiente do reino de Deus. Por isso que você é embaixador do reino. Observe a correlação, irmãos. Você é cristinhos aqui. Nós estamos agindo para implantar o reino de Deus. E quando a gente implanta o reino de Deus, seja onde for, no seu trabalho, na sua vizinhança, onde você chega, você implanta o reino de Deus, é desfeito o reino de Satanás. Agora, se você fica na defensiva, experimente mudar esse ambiente de trabalho, orando lá.
testemunhando. Você precisa se apoderar do sentimento que havia na igreja de Antioquia. Que aquela igreja, o povo dizia que aquele povo, que foi a primeira vez, inclusive, chamado de cristãos, era um povo que transtornava a sociedade. Transtornava no sentido positivo. Onde a gente chega, a gente comprou essa casa, esse apartamento nesse prédio, esse prédio tem que ser mudado. Eu cheguei, o prédio estava todo velho, todo descachumbado. Eu cheguei agora e com a luz vai ficar bom, vai botar partilha, vai pintar, vai valorizar, porque eu sou luz. Ah não, aqui os moradores é difícil, mas eu cheguei para desfazer as obras do diabo. O problema é que a gente não toma posse da identidade que somos. Eu desafio a você fazer isso. Eu desafio a você chegar no ambiente, qual for, lógico, de forma sistemática, de forma contínua, e mudar a história. Irmão, se você usar a sua autoridade, você vai mudar a história. E eu ainda vou além. A sua autoridade, em nome do Senhor Jesus, se for necessário, muda a lei para beneficiar o seu povo. Porque Deus não tem compromisso com o mundo. Deus tem compromisso com a igreja. E onde você é igreja, você tem que transtornar. O problema é que a gente está apático. A gente está na defensiva. A gente está embaraçado de quem somos. Nós não temos autoridade, estamos acuados. Estamos vivendo em um século que uma série de coisas está acontecendo e a gente está sem saber como lidar com isso. A gente está perdendo a nossa ofensividade e estamos na defensiva. É isso que nós estamos discutindo aqui no Círculo de Homens. Qual é a minha posição, qual é a minha postura como homem diante dessa sociedade, na família, na igreja, na sociedade de modo geral. Por quê? Porque estamos sem saber o que somos. E a igreja está assim. Hernandes Dias Lopes diz que ele vai ascender, ele vai aparecer quando a sociedade estiver em turbulência. Quando já tiver um caos, aí vai emergir, como diz lá no capítulo 13 de Apocalipse, vai emergir do mar que vai trazer a resposta. Essa é a solução dos problemas econômicos, da crise econômica que o mundo está vivendo, de acolhimento ao humano. E aí você percebe, sabe, pontos de vestígios dessa ação que está já sendo manifestada ali. A gente não consegue ver, quando a gente percebe as ideologias, quando a gente já percebe os direitos humanos, quando a gente já percebe a globalização, a gente já começa a ver esse movimento se articulando pela sociedade, na cultura da mesma forma, nas religiões, tudo quanto é lugar, nos esportes. Tudo está sendo convergido ali para a chegada desse que vai surgir. É o cara. Mas ele é enganador. Não existe na história da humanidade, não existe em todos os séculos alguém, exceto o próprio Senhor Jesus, que venha trazer a resposta à humanidade. E ele já fez essa resposta, quando ele morreu na cruz. Ele se levantará em um contexto de grandes convulsões naturais. Ele se apresentará em um tempo de grande convulsão social, de inquietação religiosa. Irmãos, estamos vivendo isso. Estamos vivendo isso. Ele vai surgir oferecendo soluções aos problemas globais e mundiais. E o pior, ele vai surgir em um tempo em que não terá mais atenção para as coisas de Deus. É o ápice da apostasia. Quando a igreja já estiver em um grau mais baixo de moralidade e de essência de Deus, ele vai se apresentar. E apenas o remanescente vai se permanecer firme. Irmãos, há de surgir uma peneira tão grande na igreja que nós vamos ficar apenas os escolhidos firmes.
porque a pressão social, a pressão religiosa, a pressão econômica, a pressão espiritual vai vir de tal maneira sobre a igreja que só vão ficar aqueles que realmente foram lavados e remidos pelo sangue de Jesus. Há uma multidão muito grande dos que se chamam pelo nome do Senhor. Mas multidão não passa por porta estreita. Ou passa? Só passa por porta estreita um a um. Porta estreita não passa multidão. Nem é caminhada no caminho estreito. Portanto, busque viver a santidade de Deus, busque viver a vida em Deus. Porque muita coisa vai vir aí. Sua identidade. Alguns relacionam, inclusive, que o próprio texto bíblico vai dar a ele um número. O texto bíblico vai dar a ele um número, vai dar a ele um nome, vai dar a ele uma característica e um perfil. E nós já sabemos que no decorrer da história, o que vai se levar em consideração não é especificamente se seremos ou não demonizados por uma série de insanidades que chega até a loucura da irracionalidade das pessoas acharem que está no líquido da vacina ali um chip. E aí que você tomando a vacina, você já está com a marca da besta. Meu Deus. A tecnologia está avançada, irmãos, mas não está ainda assim não. 666 é número do que é humano e do que é irreal e impessoal, do que é imperfeito. Porque o 7 é o número completo e pleno e cheio de Deus. O 6 é o imperfeito, isso significa que, não especificamente, como grandes teólogos dizem, que seja realmente o número 666, mas o estado de humanização, de imperfeição, de incoerência em que esse reino vai se estabelecer e que vai estabelecer esse padrão de obediência e de seguidores. Será uma besta. Por isso que, pelo amor de Deus, não chame ninguém de besta. Como a gente tem, né? Fulano é um besta. Besta é o anticristo. E é um adjetivo que fala sobre dolo, ignorância, estupidez. João vai falar que ele é um abestalhado. Numa linguagem mais do grego, está querendo dizer que ele é um indivíduo tolo, porque ele está achando que pode vencer o Senhor dos Senhores. Daniel chama ele de príncipe satânico. É um ser espiritual, corpóreo, que vai assumir a monarquia global e vai estabelecer esse governo que vai estar submisso a Satanás. Daniel diz que é um príncipe que há de vir. E chama inclusive ele de chifre pequeno. É um reino que vai começar assim discretamente, mas vai tomar uma proporcionalidade grandiosa. João diz que vai denominar aí de besta. Vai falar o texto todo aí no capítulo 13, que vai vir, vai surgir essa besta. É um incoerente, um enganador. Ele é a personificação de Satanás. Ele agirá no poder de Satanás. Satanás vai outorgar a ele esse poder. Veja lá, no capítulo 13, versículo 3 de Apocalipse. E você vai ver: então vi uma das suas cabeças como golpeada de morte, que estava ferida, morta, foi curada, e toda a terra se maravilhou segundo a besta. E aí você vai ver que no versículo 2 fala desse direito ortogado desse anticristo pelo próprio dragão. E ele diz assim: a besta que vi era semelhante a leopardo, como pés de urso e boca como de leão, e deu-lhe o dragão deu-lhe o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Quem recebeu poder, trono e autoridade foi Jesus, do Pai. Ele é o imitador. O anticristo, ele vai se manifestar com um grande milagre, vai fazer maravilhas.
E aí a dica prática que o Senhor Jesus disser é: olha, quando alguém disser que está fazendo maravilhas ali, fazendo acolá, não vá, porque é enganador, porque todo olho verá quando Jesus vier. Não vai ser algo geográfico, local, mas vai ser algo mundial. Então, se alguém, você ouvir daqui para diante: porque está acontecendo tal coisa, meu Deus, será que Jesus já chegou? Não chegou não. Até porque se Jesus chegasse e você fosse escolhido, você já não estaria. O anticristo vai ditar e vai disseminar falsos ensinamentos. E ele vai disseminar isso de que maneira? Articulando para dentro da igreja a própria falsificação do evangelho, da qual nós já falamos aqui. Eu acho interessante que a entrevista do ex-chanceler brasileiro Ernesto Araújo, ele falando no programa Contraponto sobre o globalismo, ele vai dizer que o globalismo cria uma ideia de uma religião do homem. Irmãos, uma das piores heresias que vem adentrando a igreja, falso ensinamento, falso evangelho, é essa ideia de que o homem está no centro das coisas. E está sendo incorporado cada dia mais na vida da igreja. Por quê? Porque nós, enquanto humanos, queremos ser saciados em tudo. Então toda a nossa relação com Deus e todas as coisas de Deus tem que estar para suprir as minhas necessidades humanas. E essa religião é a que vai predominar, a religião humanista. Interessante que alguém que não é cristão se pronuncia dessa forma. E ele diz: o globalismo cria essa ideia de uma religião da humanidade, objetivando a desassociação de uma verdade. O humanismo tem sido a religião de muitos, uma clara distorção da verdade de Deus. E aí a gente está sendo absorvido por isso, discretamente, né? Ele também, nessa entrevista, ele disse que a globalização e esse sistema secularista, ele está trabalhando de dentro da cabeça das pessoas para fora. Eu achei muito interessante essa expressão. E eu vou além, dizendo que esse projeto anticristo está entrando na igreja, está trabalhando de dentro da igreja para fora. Na cabeça da liderança, na forma que a gente ensina, no que nós estamos praticando, as nossas relações, a falta de comprometimento da própria membresia, a identidade perdida da igreja, a fé alheia que a gente está perdido. Ele muitos anos lutou de fora para destruir a igreja, agora ele está agindo de dentro da própria igreja. É um homem íquo, é contrário a tudo que é justo, tudo que é de Deus. E aí ele faz suas características, ele vai incorporar todo o poder, força e crueldade dos grandes impérios do passado. Por isso que ele vai ser relacionado a esses animais, para falar do leão em sua força, para falar do urso na sua capacidade destruidora, do leopardo na sua velocidade de implantar a ação contra Deus. Ele incorpora todo o poder, força e crueldade. O anticristo é o braço de Satanás. E o falso profeta é a mente de Satanás. E são esses dois que vão agir para construir um império destruidor. Ele age no poder de Satanás, fazendo milagres, fazendo coisas extraordinárias. Ele se manifesta agindo com grandes realizações. Ele impõe a sua força, o seu governo, como resposta à humanidade. E ele vai ser objeto da adoração de toda a terra. A adoração que deveria ser devida apenas a Deus, ele vai reivindicar. Porque a adoração do anticristo
é adoração a Satanás. E o pior para o nosso contexto é que uma das suas principais características é de oposição a Deus e tudo que representa o Senhor. Então aquilo que eu falei em relação à batalha que nós estamos vivendo, se nós somos de Jesus, nós já temos um inimigo atuando contra nossas vidas. Ele vai tentar destruir tudo que é nosso. Tudo. E muitas vezes ele não age diretamente. Muitas vezes ele sugere, ele propõe, ele oferece, ele abre portas, ele direciona coisas, e a gente, sem discernimento, sem conexão com Deus, a gente acaba cedendo. É por isso que nós precisamos estar continuamente em oração. É por isso que nós temos que estar diretamente familiarizados com as Escrituras. É por isso que nós temos que estar aquecidos na comunhão dos santos. Por quê? Porque qualquer brecha que nós dermos, ele vai tentar nos atingir. E a ação do diabo não é uma brincadeira contra nossas vidas, ele é destruidor. Nós temos que estar vigilantes todo o tempo. Esse último encontro a gente estava falando das formas que a pornografia chega até a cada um de nós, não apenas homens. Ouvimos homens porque era um encontro de homens, mas todos estão sendo afetados pela pornografia. Mas como ouvimos o testemunho de pessoas dizer que de uma hora para outra aparece no celular, de uma hora para outra aparece em uma TV, que você está ligando uma coisa, aparece lá uma imagem. Por quê? Porque ele não brinca. O diabo, ele não brinca. Ele vai usar todos os mecanismos. Ele vai usar todos os meios para destruir a sua vida. Portanto, orai e vigiai. Não tem um dia sequer que o diabo se canse ou desista de querer entrar na sua vida. Lembre, ele é espírito, ele não cansa, ele não tem 24 horas como nós, ele não está preso a espaço físico, ele não está sobre conjuntura nenhuma econômica, ele é um espírito que age de forma maligna e destruidora. Ele era uma serpente, hoje ele já é um dragão. Ele não vai brincar contra a sua vida, ele quer te destruir, porque o seu ministério é roubar, matar e destruir. Não brinque, vigia. Ah, pastor, mas a gente vai ficar o tempo todo. O apóstolo Paulo vai dizer: orai sem cessar. A gente tem que atentar com o que a gente fala. A gente tem que se atentar com quem estamos nos relacionando, com o que a gente faz, com a forma que a gente pensa. Porque as fortalezas descritas lá por Neemias são fortalezas que estão dentro do campo da nossa alma, daquilo que a gente pensa, daquilo que a gente sente. E ele sugere, ele é maligno, e a gente vai cedendo, porque ele vai criando um ambiente de destruição, a mente da gente. E não existe ninguém forte o suficiente, não existe ninguém fraco o suficiente para dizer: só acontece com fulano. Não, acontece com todos nós estamos vulneráveis. É por isso que nós precisamos estar atentos, ligados. A ação do anticristo será uma ação universal. O texto que adorá-lo-ão todos que habitam na terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, esses são os únicos que estão isentos dessa adoração, porque têm percepção e discernimento. Mas todo o universo vai adorar e vai reverenciar o anticristo.
E o anticristo, segundo o apóstolo João escrevendo no capítulo 13, versículo 11 de Apocalipse, o anticristo, ele vai ser apoiado pela segunda besta. São duas bestas juntas. O falso profeta, que é a segunda besta, vai proporcionar todo um ambiente socio-religioso para dar ao anticristo um ambiente agradável. Irmãos, o ser humano é um ser religioso. Até o não religioso, ele é religioso, porque ele não acredita na fé. Portanto, todo ser humano, ele tem essa estrutura religiosa na sua própria constituição. E a fé influencia e afeta muito as nossas vidas. E o falso profeta, ele vai proporcionar um ambiente em que vai dar ao anticristo uma resposta socio-religiosa para a humanidade. Essa religião é a melhor. Essa eu me encaixei. Essa aqui me dá liberdade, sabe? Essa daqui compreende quem eu sou. Essa religião, ela corresponde com as minhas ansiedades. Eu amo o Evangelho porque o Evangelho vai de encontro a tudo isso. O Evangelho vai ser contrário a tudo que o homem quer. O Evangelho vai dizer: eu não sou resposta para as suas necessidades. Você é que necessita de mim. Porque o Evangelho é as boas novas de Jesus. O Evangelho vai dizer: eu não posso saciar a sua vontade, mas eu não fui feito para saciar a sua vontade, mas se você se render a mim, se você se entregar a mim, se você tomar a minha essência, eu vou ser bênção na sua vida. Mas essa religião, ela vai dizer: não, do jeito que você está, do jeito que você vive, da forma que você pensa, da forma que você está se relacionando, está de boa, está maravilha. E a gente vai saber logo que isso não é o Evangelho. Porque o Evangelho vai dizer logo para a gente: está tudo errado, precisa ser transformado. Mas o que a gente já está ouvindo no meio da igreja é justamente isso: não, fica de boa, não deu certo esse relacionamento não, que nada, nosso Deus é um Deus de amor, nós estamos sobre a graça. Eu gosto sempre desse binômio de graça e justiça, de amor e de justiça, porque essa religião diz: não, é amor, nosso Deus é um Deus de amor. Não, Deus não vai fazer isso com você não, vai te trazer a isso, confrontar você, não, Ele te aceita como você é, de fato, mas Ele te convida para você ser transformado. Não precisa ser transformado. Não, essa relação que você está aí, homem, não tem problema nenhum, pode, tem amor, é isso que importa. E aí vai. Não é assim que já está começando a acontecer? É desse jeito. Saiba que não é o Evangelho. Depois não diga que não foi avisado. Não sabia não, sabia sim. Porque as Escrituras estão falando. E faça as minhas palavras do apóstolo Paulo. Não que eu esteja ensinando algo de verdade para os irmãos já sabem. É isso que ele está dizendo na carta aqui. Os irmãos já sabem. Eu só estou falando. Lembra que eu falei a semana passada sobre a resposta de Jesus aos discípulos, quando eles perguntaram: Senhor, me dê um sinal. Eles quis responder duas coisas: dizer a eles qual era o sinal e não deixar eles serem enganados. Então Paulo faz a mesma coisa. Não estou dizendo nada novo para vocês, mas eu só não quero que vocês não desconheçam os sinais e que vocês não sejam enganados. Paulo, ele vai ao pé da letra do esclarecimento de Jesus. Eu estou fazendo a mesma coisa de Paulo. E nós estamos fazendo a mesma coisa com Jesus. Os irmãos já sabem de tudo isso, mas eu só estou falando que os sinais estão aí e estão em proporções avançadas para que vocês não sejam enganados, para dizer: pastor, você sabia. Mas se alguma coisa acontecer, inclusive comigo, nós temos nosso Deus que perdoa.
restaura, cura e faz abandonar a queda. Porque não apenas cura, não apenas Ele perdoa, mas Ele nos chama para sair desse lugar e dizer: olha, ficou para trás, vamos mudar. Porque muita gente está discursando isso aí. Jesus perdoa, sim, perdoa, mas você tem que mudar. Porque Ele diz: perdoa, confessar o vosso pecado e deixar. Aí o pessoal: eu já confessei, eu pratiquei, confessei, já pedi perdão. Pediu perdão e mudou? Não. A probabilidade é que seja remorso, não arrependimento. Porque o remorso, irmãos, traz a consciência de que você errou. Sabe que você errou, mas não sai do lugar. Você continua a mesma pessoa, você continua caindo na mesma prática, você continua agindo do mesmo jeito, mas o arrependimento não, porque o arrependimento é uma volta. Eu caí, eu errei, mas eu não posso cair de novo, eu tenho que mudar. E aí, como eu me conheço, como eu sei as estratégias de Satanás, como eu conheço também a palavra do Senhor, eu vou fugir, eu vou vigiar, eu vou ficar atento, eu vou correr. Eu não sou forte o suficiente para enfrentar. Fuja! Não, eu fiz 40 dias de jejum, estou preparado. Não está. Não estamos. O diabo nos conhece. Ele sabe o que a gente é vulnerável. Ele terá um poder político. Ele terá um controle comercial. Irmãos, quando você vê no capítulo 13, nós já estudamos isso. Os mercenários, os mercadores, a crise, eles estarão chorando. No capítulo 13, lá a partir do versículo 16 de Apocalipse, diz que vai chegar o tempo em que o anticristo vai fazer com que os mercadores chorem. Por quê? Porque vai ter dificuldade nos seus produtos, vai ter dificuldade de comercializar, vai ter dificuldade na própria produção dos seus utensílios, porque ele vai mexer também na economia, ele vai mexer também no comércio, ele vai mexer também na religião, ele vai mexer em todas as áreas, porque ele é a resposta da crise global. Ele terá o controle da economia, ele dominará todas as nações, ele será a grande influência de Satanás. E aí o texto diz que os seus prodígios e seus sinais são sobrenaturais, para dar uma essência de ascendência e superioridade. Como as coisas vão acontecer, as maneiras que ele vai agir vai ser extraordinária, então ele vai ter uma evidência maior. Você pense em alguém que tem uma estrutura econômica, diplomática para trazer definitivamente a paz entre judeus e israelenses. Esse cara vai ser o cara. Diga-se passagem que o pacto de Abraão já é uma tendência disso, não é? Esse pacto de Abraão que está vindo, acontecendo, os países árabes tendo uma aliança com Israel para a paz. Já são 5 países. Agora, em janeiro, a Arábia Saudita já tem uma reunião com o primeiro-ministro de Israel, em vista da assinatura. Vai ser o 6º país. Em toda a história de Israel nunca houve paz entre árabes e israelenses. E a coisa já está funcionando. Por quê? Porque Israel vai ter uma paz. E depois vai vir a guerra. Ele fará oposição aberta à igreja, como nós já falamos. Ele será opositor de tudo que é de Deus. Ele vai buscar violência, esmagar a igreja. E ele está fazendo isso de dentro para fora. Mas eu quero finalizar, irmão, dizendo que ele vai ser destruído. Não é para a gente ficar com medo, não. Porque ele já vai ser destruído. E um segredinho maravilhoso com relação a tudo isso. Sabe por que ele está nesse desespero? Sabe por que ele está nessa busca desesperada para agir de forma extraordinária e rápida? Porque ele sabe que já foi pré-estabelecido desde a eternidade o seu fim. Jesus já estabeleceu na cruz o tempo da derrota de Satanás, do anticristo e do falso profeta. Então ele está correndo para alcançar mais vidas possíveis. A igreja deveria correr para fazer o inverso, tirar das trevas as vidas.
mas a igreja está dormindo. Lembra a primeira mensagem? Estamos sonolentos. Eu até bati aqui na mesa, né? Aqui no púlpito, para a igreja acordar. Igreja, Satanás está correndo. A igreja deveria voar para buscar e salvar os perdidos. Então, mesmo distante, toca no seu irmão e diz: meu irmão, não há mais tempo. Acorda. Vamos ganhar alma para Jesus. E aí a gente leva em consideração que ele tem o seu poder limitado. Vai fazer maravilha, vai fazer coisa extraordinária, vai, mas ele tem limites. E um dos principais limites que o diabo tem e o anticristo tem é não chegar até a igreja verdadeira. Ele não tem poderes para destruir a igreja. Olha o que eu estou falando, a igreja verdadeira. Porque muitos vão ficar pelo caminho. Não sou eu que estou dizendo, o próprio Senhor Jesus disse que naquele grande dia, muitos falaram: eu fiz isso, falei em língua, não te conheço. Vai ficar pelo meio do caminho porque a pressão vai ser muito grande. Mas a igreja verdadeira, discípulos verdadeiros, aliançados com Deus, comprometidos com seus princípios, esse o diabo não toca. Olha, Deus é tão maravilhoso que Ele não toca nem no nosso corpo após a nossa morte, porque nós somos comprados. Você já viu alguém entrar na sua propriedade sem a sua autorização? Para entrar na sua casa, vou entrar aqui, beber água aqui, comer? Não, só entra se você autorizar, porque existe um dono. A sua vida e a minha vida tem um dono, e esse dono tem exclusividade, porque ele diz ao apóstolo Pedro, dizendo: eu estou convocando um povo de exclusividade minha, um povo santo, um povo justo. É isso que o Senhor diz, que nós somos propriedades exclusivas. Aí o diabo age, ele opera, ele oprime, ele traz enfermidade, ele faz aquilo, mas ele não pode tocar, porque fui comprado. Oh, glória a Deus! Eu fui comprado, eu vou passar por prova, eu vou passar por luta, eu vou passar por dificuldade, mas ele não pode tirar minha vida, porque eu tenho a vida eterna. Aleluias. Essa é a prosperidade da igreja. Isso é evangelho. Apesar dos efeitos do poder, das maravilhas, da ação, mas tem limites. Porque todo o poder e toda a autoridade no céu, na terra, só é de Jesus. E a Bíblia diz, Paulo escrevendo lá aos Tessalonicenses, vamos lá que eu já estou concluindo. O capítulo 2, versículo 8, vamos lá o que é que o texto diz. 2 Tessalonicenses 2, 8. Vai dizer: então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus o quê? Matará com o sopro de sua boca e o destruirá pela manifestação da sua vinda. Olha, o poder do nosso Senhor Jesus é tão extraordinário, é tão inefável, que eu não tenho nenhuma palavra para dizer, que ele não consegue e nem precisa nem ser ele todo para agir contra o diabo. É só a palavra, ele faz, destrói. É só a sua chegada, os reinos caem. Oh meu Deus, eu chego, estou arrepiado. Vendo, minha cabeça é infinitamente impossível ver isso. Hein, Síbel? Nosso Jesus voltando, os poderosos, os 10 mais poderosos do mundo, ó, se dobrando. Ele só chegando. Esse é o cara que vai chegar. Esse que é o maior de todos. Esse é o Senhor sobre todas as coisas. Ele diz, ele vai falar uma palavra, acabou. O diabo vai cair por terra, vai ser morto o dragão, vai ser morto a besta, vai ser morto todas as coisas, porque ele é acima de todas as coisas. Ele que é o Senhor sobre todos, ele é Rei dos reis, Senhor dos senhores, e ele já está preparando a sua volta. E quando ele chegar, tudo isso vai cair por terra, porque ele vai reinar, e reinar eternamente. Ele é o Senhor sobre céus, terra e mar, o Senhor Jesus. E ele está voltando. Basta falar. Não foi assim lá no início? Haja. A gente para no mar, vê aquela coisa. Ele falou uma palavra: haja mar. Coisa maravilhosa.
Quando você estava ainda para nascer, ele disse: ah, Janeto. Aí eu surgi na barriga de minha mãe. Assim, simples assim. Quando ele vier com essa imponência de poder de Satanás, do anticristo, se achando alguma coisa, ele vai liberar. Psh, acabou, cai por terra. Eles temem a este nome, porque esse nome ninguém pode sustentar. Seja o império das trevas, seja o mundo espiritual, seja o mundo físico, os governos humanos, governos espirituais, não pode suportar o Filho de Deus. E a gente vai sair daqui bem positivista mesmo, na forma mais alegre de dizer, não da forma filosófica. Nós vamos sair daqui lembrando o seguinte: eu sou irmão desse cara. Ele é o mais velho, eu sou o mais novo. E eu vou estar na eternidade com esse cara aqui. Vou ficar assim, babando. É aquele irmão mais velho que a gente tem vontade de babar. É esse, o Jesus de Nazaré, o Filho do Deus Altíssimo, o primogênito que veio comprar outros irmãos e irmãs, e eu vou estar na glória com ele. Ah, eu vou andar para cima e para baixo, quero saber como ele é, como ele faz, como ele age, e eu vou ser igual a ele, parecidíssimo. Nós somos filhos do mesmo Pai. Lá seremos extremamente em eternidade. Lá não vai ter doença, lá não vai ter cabelo branco, lá não vai ter doença, não vai ter nada disso, porque eu vou estar com ele, andando nas nuvens ou na terra, não importa onde vai ser, eu vou estar com meu Jesus. E se eu estou com ele, eu estou com tudo. Eu vou estar lá. Ninguém resiste, irmãos. Ninguém resiste a esse poder. Ah, Deus, que poder maravilhoso. E nós temos o poder de Deus. Nós temos esse poder. Somente uma igreja cheia do Espírito Santo poderá resistir ao espírito do anticristo que está em operação no mundo. Eu te convido a você ir mais fundo em Deus. Não adianta a gente perguntar quem está passando por lutas, porque todos nós estamos. Alguns com questões de saúde mesmo, que nos abate, que nos enfraquece, que nos desestimulam. E é legítimo isso. Outros estão passando por problemas emocionais terríveis. O medo, a depressão, a angústia está destruindo as pessoas, levando à morte. Crente, gente comprometido com Deus, mas é humano, que sofre com perdas, com lutas. Tem gente também que está lutando contra a doença física. Tem sido uma luta grande. Desanima, cansa, desestimula. A gente chega em um nível que a gente pensa que não vamos nos livrar disso. Nós estamos vivendo isso. Uns mais, outros menos, mas estamos vivendo. Outros com problemas familiares, com problema com filhos, com filha, com esposo, com esposa. Gente com problema no trabalho. Irmãos, nós estamos vivendo isso. E a gente se sente cansado. E é verdade. Nos sentimos até cansados de estarmos juntos. Que também é outra articulação bem diabólica. Estando distante, estamos mais vulneráveis. Estando desaquecido, nós vamos sentir mais frio. Mas a gente precisa ter uma vida mais profunda com Deus. É isso que está posto. É esse império que está aí. Eu não falei quase nada sobre ele. O diabo está agindo, está operando.
Irmãos, nos últimos 30 anos as coisas estão aceleradas. Tudo acontecendo de forma acelerada e explícitas. E a gente precisa estar ligado a isso. Não só ligado às redes sociais, mas ligado ao que está acontecendo. Tirar um pouco o nosso foco da nossa humanidade, da nossa capacidade até muitas vezes intelectual, científica, e ver, além disso, um olhar de Deus e ver que as coisas estão no âmbito espiritual também. Porque se a gente não tiver esse tipo de comportamento, nós vamos ser sucumbidos por algo que só está iniciando. É o que o Senhor Jesus vai chamar como princípio das dores. E as coisas estão se intensificando. Já foi falado aqui, Síbel já pregou sobre isso. O mundo é mundo, sempre foi mundo, mas o mundo está pior. De uns anos para cá, as coisas estão piores. As questões naturais, as questões geopolíticas, nós estamos, irmãos, em estado de guerra das duas grandes potências mundiais. Está aí, estado de guerra. Os americanos e os chineses, envolvendo também a Rússia. A região da Europa está todo mundo ali acuado, preocupado. Porque se estourar uma guerra vai ser uma catástrofe. Além da guerra da pandemia. Então a gente precisa olhar essas coisas e ver que são coisas espirituais, não são por acaso. O que é que a gente pode sair daqui com algumas coisas práticas? A primeira coisa é entender que a gente está passando por tudo isso e vai passar mesmo. E por mais que a gente se sinta cansado, tira um pouco o seu olhar de você mesmo. Olhe para o Senhor Jesus. E não sei como, não sei de que maneira, Ele trará um renovo. E pode ser que amanhã aconteça de novo. E o Senhor vai renovar de novo. Mas vá para a fonte. Busque todos os dias a fonte de vida. Segundo, reavalie todo o comportamento da sua vida e suas atitudes. Perceba, quem sabe essa semana, quem sabe esses últimos dias que finaliza esse ano 2021, bem que eu não gosto muito disso, porque eu acho que a gente tem que se reavaliar o tempo todo, mas tem irmãos que se reservam para esse período final de avaliar, de observar o que foi feito. Pare e observe os seus comportamentos, suas atitudes, no que diz respeito à sua identidade em Deus. E veja o que está alterando, o que está distorcendo, o que está prejudicando, e tente, no nome do Senhor Jesus, repreender isso. Isso é libertação. Mas isso não é um ato isolado, isso vai ser um ato contínuo. Todos os dias a gente tem que fazer isso. Acordar, Senhor, o que é que está acontecendo, meu comportamento, a forma que eu estou agindo, como eu estou pensando, minhas ideias, está alguma coisa contrária ao que o Senhor quer? Senhor, me liberta. Se alguém vai dizer que isso é fanatismo, então eu sou fanático. Mas isso é autoavaliação. Terceiro ponto. Estou falando coisas práticas. Pare e veja esse ano, o ano todo, qual a prioridade que você deu para a sua vida. O que mais você investiu tempo, esforço, capacidade financeira, capacidade mental, em que você colocou e qual o resultado que você tem disso. E faça um paralelo a todo investimento que você fez agora nas coisas de Deus. Veja o resultado do pouco que você fez ou muito do que você fez, se deu o resultado. E avalie o que vale a pena ser prioridade na sua vida. Porque nós estamos encharcados, irmãos, sem se atentar mais com as coisas do mundo do que com as coisas de Deus. Porque a gente tem todo o tempo para fazer tudo o que implica nessa terra, e quando implica nas coisas de Deus, seja um encontro no culto, e eu não estou falando isso de forma exortativa, não, eu estou falando isso para que os irmãos tenham consciência de quem estamos cheios. A gente não se atenta, mas muitas vezes a gente está mais cheio da sociedade, das coisas do mundo, do que as coisas de Deus, porque a gente não tem um tempo.
Eu estou mandando quase todos os dias uma devocional que é da editora Fiel. Eu tenho certeza que tem irmãos que nem leu, porque não tem tempo, ou porque não tem prioridade. Então avalie isso. E quarto ponto, finalizo: decida, não é pensar, é decidir a viver integralmente uma vida com Deus e fazer Ele conhecido através da sua vida. Integralmente, porque a gente tem a tendência de desassociar a vida secular e a vida espiritual. Não existe isso, irmãos. Eu sou um ser só onde estiver. Seja lá o que você estiver fazendo na sua profissão, você é de Deus. As suas relações, tudo que envolve a sua vida tem a ver com Deus, e Deus tem interesse em tudo que envolve a sua vida. E diga assim: eu preciso viver integralmente. Quando você faz isso, quando você faz esse movimento de decisão, você vai experimentar. Eu creio, eu não sou sensitivo, embora que acredite que Deus age também nas nossas sensibilidades, nossos sentidos, mas eu gostaria muito de que você vivenciasse as experiências diárias com Deus. Eu não quero viver uma vida normal com o Senhor, eu quero viver experiências. Experiência de libertação, experiência de um livramento de um assalto, e você vê Deus agindo. Experiência de Deus curar, experiência de Deus te aquebrantar, você cozinhando, dirigindo, seja lá o que for. Experiências com Deus. Igreja precisa de experiências com Deus. Se a gente pode proporcionar enquanto comunidade, ótimo, mas nós temos mais vida pessoal do que vida comunitária. Nós só temos 3 ou 4 horas durante a semana para estarmos juntos. O tempo todo você está só. Então eu convoco você a ter uma experiência só e compartilhar na coletividade, na comunhão com a igreja. A gente proclama um testemunho, algo que você tem vivenciado com Deus, e a gente não vê a igreja dar testemunho, porque falta experiências. E decida: Senhor, eu quero ter experiências. Não mensure, nem codifique como Deus vai dar essas experiências. Não, eu só quero se alguém falar extraordinário comigo, ou se um raio descer. Não, veja Deus falando com você em pequenas coisas. Se Ele quiser também fazer maravilhas, Ele vai fazer. Mas fique aberto à multiforme graça que Ele vai agir. E só peça discernimento: Senhor, me dá entendimento e percepção de ver que é o Senhor que está agindo. Nas coisas pequenininhas, nas complexas e grandes, nas naturais como nas sobrenaturais. Mas decida a partir de hoje: Senhor, eu quero viver isso. Por quê? Porque isso faz parte da caminhada com Deus. E muitas vezes essas experiências são libertadoras. Libertadoras, sabe por quê? Porque a gente sai do campo da teologia. A gente sai do campo da teoria, porque a gente sabe que Deus faz, mas a gente não experimentou. Quando a gente vivencia isso, a gente passa a crer mais. Senhor, uma das principais marcas que a igreja que o Senhor quer encontrar na tua volta é uma igreja fiel ao Senhor. Assim o Senhor descreveu nas parábolas, assim o Senhor mostrou na revelação de Apocalipse. Eu quero encontrar os meus irmãos fiéis à relação com o Senhor, aos princípios e valores que o Senhor nos ensina, a uma vida dedicada para o Senhor. Pai, essa manhã, de forma muito simples, eu te peço em nome do Senhor Jesus, que o Senhor nos liberte dessa forma encharcada que estamos vivendo na perspectiva desse mundo. Senhor, em nome de Jesus, nos liberte até mesmo de uma relação que temos com o Senhor humanizada, ou melhor, humanista, porque queremos extrair do Senhor o que nos agrada. Nos liberta, Senhor, da influência desse século. Nos liberta nesta manhã de enfermidade que nos oprime.
Nos liberta, Senhor, de pensamento, de sentimento, de emoções que tem nos escravizado, que tem castrado uma maior liberdade de te adorar. Pai, é no nome do Senhor Jesus que eu creio que tudo isso pode ser desfeito, desligado e anulado pelo sangue do Senhor. Nós somos chamados para ser livres e ao mesmo tempo fomos chamados para ser escravos do Senhor. Escravos no sentido de seguir ao Senhor em amor, em gratidão. Nos ajuda, Senhor, a ser encontrados fiéis, porque nós não sabemos a hora nem o momento que o Senhor virá. Nos ajuda a estar vigilantes, conectados com o Senhor, atentos ao ministério que o Senhor nos confiou, ao serviço que o Senhor nos comissionou. Senhor, nos tira de um olhar de nós mesmos, de consumir a fé, mas nos faz, Senhor, construtores, que vivem mais para o outro, para servir o Teu reino, do que para se autossatisfazer. Nos ajuda a perseverar diante do que está acontecendo e do que vai acontecer. Não nos deixe cair no engano. E não nos deixe ofuscar a visão de ver essas coisas. E cada informação que vem na mídia, cada informação de comunicação que é projetada, que o Senhor fale aos nossos corações os sinais que estão sendo apresentados. É o que te oramos, em nome de Jesus.